lá, gente. Legal? Bebeu água? Vamos continuar aqui, segundo tempo das leis de Newton. Questãozinha legal para a gente refletir sobre equilíbrio. Vamos lembrar, quando é que o corpo está em equilíbrio? Quando ele está em repouso, que é o equilíbrio estático, ou quando ele está em MRU, que é o equilíbrio dinâmico. Fora isso, não está em equilíbrio. Lembra que a condição para estar em equilíbrio, resultante, zero. Então vem comigo, vamos lá. O equilíbrio é uma situação física comum no nosso cotidiano. Os engenheiros, por exemplo, ao elaborarem muitos de seus projetos, estão constantemente atentos para atender adequadamente às condições necessárias e suficientes para que o equilíbrio ocorra. Assinale entre as alternativas a seguir aquela que apresenta um corpo em equilíbrio. Vamos lá, letrinha A. Um brinquedo em movimento circular uniforme preso a uma corda. Então, brinquedo em MCU. Nós já falamos sobre MCU, dá uma olhadinha na aula passada. Movimento circular uniforme. Está em equilíbrio? Não. Isso não é equilíbrio. Por quê, Fabrício? Porque não... Cara, para estar em equilíbrio, anota aí. Repouso ou movimento retilíneo. Retilíneo, reta e uniforme. O cara está em movimento circular, como é que é equilíbrio? Se ele está fazendo curva é porque tem força. Sem força não faz curva. Tá bom? Então a letra A elimina. Um satélite em órbita em torno da Terra. É essa que tu vai marcar? Eu só te olho daqui. Só te olho. Pô, se o cara está em órbita é movimento circular. Como é que é equilíbrio? Então elimina aqui também, elimina a letra B. Um livro no ponto mais alto da trajetória quando lançado verticalmente para cima por um aluno. Tudo isso a gente já trabalhou, isso aqui tudinho já foi discutido aqui no curso. Gente, ponto mais alto, velocidade zero. Aí o aluno talvez pense, se a velocidade é zero, ele está em repouso, tá? O livro fica lá em repouso? O livro fica parado, lá tu joga, o livro para lá. É isso? Não, pai. Ele está invertendo o seu sentido. Inverter o sentido não é equilíbrio. Para inverter o sentido tem que ter força. Tem aceleração, tem mudança na velocidade. Eu tenho uma aceleração. O corpo estava indo aqui, voltou. Está subindo, desceu. Então eu estou invertendo o sentido. Para isso, eu tenho uma superaceleração. Eu tenho força, então eu tenho variação da velocidade, e não é equilíbrio, tem que ter força. Então elimina aqui, tá bom? Isso aqui é pegadinha, quase que tu marca a letra C, que eu te conheço. Vamos lá. Letrinha D, uma bola que se movimenta numa trajetória parabólica. Trajetória parabólica é reta? Não é. Então não é equilíbrio, não é equilíbrio também. Sobrou quem, pessoal? Letrinha E. Aqui, ó, letra E. Um elevador em movimento vertical com velocidade o quê? Constante. Ó, movimento vertical, reta. Velocidade constante, uniforme. Que movimento é esse? Retilíneo, uniforme. Esse é o MRU. Caraca, Não pensa você, viu, bonitinho? Não pensa você aí que ele vai na prova falar para ti MRU. Não, tu tem que identificar que é o MRU, pai. Movimento vertical com velocidade constante. Então, é linha reta, velocidade constante, MRU, está em equilíbrio. Tudo bem? Beleza? Mas, professor, você falou que para estar em equilíbrio a resultante é zero. Mas é zero. Mas o elevador está subindo. Então, para o elevador começar a subir, a tração no fio tem que ser maior que o peso. Mas para que ele mantenha um movimento constante, a tração basta que a tração seja o quê? Igual ao peso. Vou falar isso na próxima aula, elevadores em movimento. Tu não vai perder a aula que vem, tá bom? Então, olha só, para tirar o elevador do repouso, tem que ter aceleração. A tração é maior que o peso. Mas para manter, não. Basta que a tração iguale ao peso, ele mantém o seu MRU. Então, letrinha E, tá bom? Questão Enem 2014, vamos lá. Para entender os movimentos dos corpos, Galileu discutiu o movimento de uma esfera de metal em dois planos inclinados sem atritos e com a possibilidade de se alterar os ângulos de inclinação, conforme mostra a figura. Na descrição do experimento, quando a esfera de metal é abandonada para descer um plano inclinado de um determinado nível, ela sempre atinge no plano ascendente, no máximo, o nível igual àquele em que foi abandonada. Então, ele abandona aqui, correto? A esfera vai, desce e atinge outro nível aqui. Desprezando o atrito, ela chegaria na mesma altura adiante.
Vamos lá, pergunta dele. Se o ângulo de inclinação do plano de subida for reduzido a zero, a esfera... Olha só, galera, vamos lá, entende a questão. Larguei a esfera, essa esfera veio descendo aqui, uau, desceu, né? Vem para cá, aí ela começa a subir, e aí chega aqui e para. Tudo bem? Se eu tirasse isso aqui, né? Vamos eliminar esse ângulo aqui. Se esse plano fosse na horizontal, tudo bem? Se o plano fosse na horizontal, a esfera vem, chegando bem aqui, ela vai entrar na horizontal. Esse ângulo aqui é zero. O que vai acontecer? A velocidade dela aumenta, diminui ou não muda? Pessoal, entenda uma coisa aqui, tá? É até uma matéria da próxima, logo na próxima aula vamos aprofundar isso aqui. Isso aqui é um plano inclinado. No plano inclinado, tu tem uma força que está empurrando essa esfera, tudo bem? Você tem aqui, por exemplo, o peso, só que esse peso tem uma componente para cá, que é essa componente que eu vou chamar de Px, e é essa componente que acelera, que produz nessa esfera o quê? Uma aceleração, um aumento da sua, da sua velocidade. Acontece que quando essa esfera atinge o nível horizontal, o peso não tem mais essa componente Px, não tem mais nada empurrando a esfera. Está entendendo? Eu vou ter uma outra força para cá, que a gente vai falar ainda muito sobre ela, chamada força normal. Então, o que vai acontecer com essa esfera? Olha só, eu não tenho mais nada empurrando, também não tenho nada contra, ou seja, eu não tenho nenhum impulso atuando sobre a esfera, não tem nada impulsionando ela. Quem impulsionava ela antes era o Px aqui, ó, que é uma componente do peso. Esse Px não tem mais, já que eu estou na horizontal. O que vai acontecer? A esfera vai manter a sua velocidade constante, não vai nem aumentar e nem diminuir, ela vai entrar em equilíbrio. Vamos ver com a resposta? Letrinha A fala assim, manterá a sua velocidade constante, pois o impulso resultante sobre ela é nulo. Aqui, ó, é uma questão, né, de inércia que mostra a questão do equilíbrio. No plano inclinado, ela acelera, ela ganha velocidade por causa dessa componente do peso. Chegou na horizontal, essa componente não existe. Como não tem atrito, a velocidade nem aumenta e nem diminui. Ela entra em equilíbrio, letrinha A. Tudo bem? Questão legal, questão do Enem, questão conceitual, tem que dominar bem a teoria. Tem gente que pensa que dinâmica só é fórmula, só é cálculo, é errado. Tem fórmula? Tem. Tem cálculo? Bastante, mas também tem muita teoria. Então fica antenado para isso, para não errar besteira. Vamos à segunda lei, pessoal. Uau! Segunda lei de Newton, princípio fundamental da dinâmica, pressão. Vamos para cima. Essa lei fala o que para a gente? Que a ação de uma força produz uma aceleração. Formulazinha tá aqui, ó. Dá uma olhada, ó. Dá uma olhadinha aqui para cá. Vamos lá. Força resultante, né, gera aceleração. Detalhe, mesma direção e mesmo sentido. Nós já falamos sobre isso. Eu não tenho aceleração quando a resultante é zero. Mas se eu tiver uma força resultante, eu vou ter aceleração. O que é aceleração? Mudança na velocidade. Podemos quantificar isso pela famosa equação. Força resultante é igual a m vezes a. A gente normalmente representa aqui uma seta, aqui em cima, tudo bem? Indicando que são grandezas o quê? Vetoriais. Lembrando que para onde está a força resultante estará a nossa aceleração. Essas duas aqui têm mesma direção e sentido. Então, muitas vezes o aluno numa questão quer saber, para onde está a resultante? Olha, procura a aceleração. Para onde está a aceleração? Para lá está a resultante. E ao contrário também acontece. Você quer saber para onde está a resultante, aí você olha para a aceleração. Então a dica é sempre essa. Para encontrar uma, procura a outra. Para onde está uma, está a outra. Tudo bem? Não tem o que errar. Unidade da força, no sistema internacional, a força resultante ela vem em Newton, a massa em quilograma e a aceleração em metro por segundo ao quadrado. Então, resultante Newton, quilograma, metro por segundo ao quadrado. Tudo bem? Beleza? Está aqui a observação. A aceleração tem a mesma direção e sentido da resultante. Famosa segunda lei de Newton. Vamos ver uma questão, ver se você entendeu essa ideia de aceleração de resultante. Vamos lá. O curling é um esporte olímpico coletivo praticado numa pista de gelo, cujo objetivo é lançar pedras de granito o mais próximo possível de um alvo. Muito bem. É um esporte muito comum em países com inverno rigoroso, né? Você deve ter observado isso no Canadá, no Japão, enfim. Represente as forças que atuam no corpo e os vetores velocidade e aceleração. Então a garota jogou aqui a pedra,
A pedra está deslizando, você está vendo? Quais são as forças que atuam? Vamos colocar, eu tenho quem aqui? O peso. Vamos colocar aqui o peso. O que mais que a gente tem além do peso? Eu vou ter a força o que aqui para cima? De contato, que é a força o quê? Normal. O que mais que a gente tem? Depois que ela lançou. Ah, eu vou ter o atrito com gelo aqui. Boa. Né? Só melhorar essa nossa setinha aqui. Vamos deixar ela mais bonitinha. Pronto. Uhul, beleza. Olha aí o atrito. Ah, professor, você esqueceu da força para frente que está levando a pedra. E aí? Tem essa força para frente aí depois que ela largou? Ela empurrou a pedra, pá, saltou. Fala para mim. Tem essa força para frente levando a pedra? Sim ou não? Não. Essa força, filhão, apaga. Não tem. Por que não, Fabrício? Porque depois que eu largo, eu não tenho mais contato com a pedra. O que faz ela ir para frente? Ela já estava em movimento, criatura. Ela quer apenas o quê? Continuar. Princípio da inércia, tá bom? Não é necessário nenhuma força para empurrar aí. Ela já estava. Então, quando eu larguei, ela apenas o quê? Ela apenas conservou seu movimento. Então, as forças são a normal, o peso e a fat. Tá claro isso? Quais são aqui agora, ele também quer os vetores velocidade e aceleração. Velocidade e aceleração. Vamos lá. Fabrício, a velocidade está para cá. Ela está indo para cá. Beleza. E a aceleração? Também. Também? Por quê? Ah, porque é. Para onde está a velocidade está a aceleração. Ora, é ou não é? Claro que não. Claro que não. Velocidade é uma coisa. A aceleração é outra. São coisas distintas. Tudo bem? Então vamos corrigir isso aí. Quem pensava assim, que para onde está a velocidade e está a aceleração, está tudo errado. Vamos corrigir. Velocidade é para onde o corpo vai. Está subindo para cima. Está para a direita, velocidade para a direita. Está descendo, velocidade para baixo. Só. A aceleração não indica movimento. Não. A aceleração indica para onde está a resultante. O corpo ele pode estar subindo e a aceleração está para baixo. O corpo pode estar indo para a direita e a aceleração pode estar para a esquerda. A aceleração não é para onde o corpo vai, meu amor, tá bom? Olha para cá então, vem comigo aqui, apaga isso aqui. A velocidade é o movimento, papai, já coloquei aqui. E a aceleração é a resultante. Quem é a resultante? Quem é a resultante? Tem três forças, normal, peso e fat. Vou te contar. A normal e o peso se anulam aqui no plano, correto? Se anulam aqui na vertical. Quem sobra? Sobra a fat. Ela é a resultante. Então, a minha aceleração está para cá. Como é que é, professor? Exatamente. Depois que ela larga essa pedra, eu tenho a velocidade para frente, porque velocidade representa, indica o movimento, e tenho a aceleração para trás, porque a aceleração indica a resultante. Quem é a resultante aqui? É a fat. Ai, meu Deus, relaxa que a gente vai treinar isso aqui no Física do Zero, tá bom? Então, que fique clara essa lei. A aceleração é para onde está a resultante. A normal e o peso se anularam, a pedra não tem movimento na vertical, sobrou a fat. Ela é a resultante, é para lá que está a minha aceleração. Beleza? Uma questãozinha aqui, vamos lá, vamos para cima. A aplicação da lei seca diminui significativamente o percentual de acidentes de trânsito em todo o país. Tentando chamar a atenção dos seus alunos para as consequências dos acidentes de trânsito, um professor de física solicitou que considerasse um automóvel de 1.000 kg a uma velocidade de 54 km por hora, colidindo com uma parede rígida. Supondo que ele atinja o repouso em um tempo de meio segundo, determine a força média que a parede exerce sobre o automóvel durante a colisão. Legal. O que a gente tem aqui? A gente tem alguns dados. Quais são? Eu tenho o carro, ele vem com uma velocidade de quanto? 54 km por hora, correto? Então, opa. Então, a gente tem aqui, a gente tem a velocidade inicial. Isso aqui você ajeita. Quanto é que dá isso aqui? Divide por 3,6, vai dar 15 metros por segundo. Eu tenho o tempo da desaceleração. Ele atinge o repouso, isso quer dizer que a velocidade final dele, quanto é a velocidade final? Vale quanto? 0. E eu também tenho quem? Eu tenho a massa. E ele pede o valor da força. Bom, gente, eu acho que está bem claro. Força, massa, velocidade e aceleração, mudança de velocidade e aceleração, né? Segunda lei de Newton, força igual a massa aceleração. Vamos calcular? Você pode abrir. Quem é a minha aceleração? Variação da velocidade pelo tempo.
Beleza? Famoso ΔV, ΔT. E aí, continua aqui, ó. Vamos lá, acompanha comigo. Quanto é a massa do corpo? 1.000 kg, 10 a terceira. Quanto variou a velocidade? É a velocidade final menos a inicial. Beleza? A final é 0, porque ele parou. A inicial é 15, que é 54 km por hora, divide por 3,6, 15 metros por segundo. E ele parou em quanto tempo, hein? Meio segundo. Beleza? Como é que fica isso aqui, então? Acompanha comigo aqui, ó. Deixa eu só apagar aqui. Vamos lá. Aí fica assim. A força vai ser igual. Aqui dá o quê? Isso aqui vai dar menos 15 por meio, dá menos 30. Menos 30 mil. Não te preocupa com esse menos, é porque esse menos é porque é uma força contrária ao movimento. Tudo bem? Uma colisão, então aparece uma força contra esse movimento dele, que o faz parar, retardando ele, correto? E aí eu posso dizer, então, escrever isso em módulo como 3 de 10 a quarta. Então, a força que atua no carro, 3 de 10 a quarta, né? 30.000 newtons. Então, seria a letrinha o quê, galera? Fala para mim. Uau, 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 uau. Letra B de bola. Fechou? Tranquilo? O que você achou? Eu quero que depois você pegue o material, né? Resolva essas questões aí. Tem 10 questões tops sobre esse assunto. São questões com cara do Enem, cara do vestibular. Daí para você ficar antenado, que é um assunto importante, muito forte na tua prova. Questão da FUVEST. Olha aí. FUVEST 2017. Estou te falando. Vamos ver. Objetos em queda sofrem os efeitos da resistência do ar, a qual exerce uma força que se opõe ao movimento desses objetos, de tal modo que após um certo tempo, eles passam a se mover com velocidade constante. Por quê? O objeto vem caindo, lembra que a gente conversou um pouquinho sobre isso? Tu tem o peso e tem a resistência do ar. No início da queda, quem é maior? O peso. Essa resistência só cresce na medida que o corpo vai ganhando o quê? Vai ganhando velocidade. Ele vai acelerando. Ele ganha velocidade, a resistência do ar aumenta, até que em um certo momento essa resistência se torna igual ao peso. Quando a resistência equilibra o peso, o que acontece com a gota? Ela continua caindo, mas com velocidade o quê? Constante. Vamos ver isso melhor. Vamos lá. Aí ele fala assim, tá? Se opõem ao movimento, esse objeto de tal modo que após um certo tempo eles passam a se mover com velocidade constante. Qual é o momento em que a velocidade se mantém constante? Quando a resistência do ar equilibra o peso. Para uma partícula de poeira no ar, caindo verticalmente, essa força pode ser aproximada por, então ele colocou uma aproximação aqui, força menos BV. Tudo bem? Uma força aqui menos BV, uma força contrária, daí o menos. Sendo V a velocidade da partícula de poeira e B uma constante positiva, uma constante qualquer. Tudo bem? O gráfico mostra o comportamento do módulo da força resultante da partícula em função da sua velocidade. A pergunta dele é, o valor da constante, tá? Dessa constante B, é D. Quanto equivale essa constante? O valor da constante em unidade de Newton segundo por metro vale o quê? Então ele quer que você encontre essa constante B. Faltou aqui a letrinha B, não tem problema, tá bom? Vamos lá. Pessoal, o que a gente tem que entender aqui? Primeiro é voltar para aquela explicação. Forças que atuam na gota. Que forças eu tenho? Eu tenho o peso e tenho uma resistência do quê? Do ar. Mas Fabrício, ele não me deu peso. Tudo bem, vamos devagar. Olha para o gráfico, vamos olhar para esse gráfico. Quando a velocidade é zero, bem aqui, tá vendo? Velocidade zero, a gota está começando a cair, né? Ela está parada. No momento que ela está parada, se não tem velocidade, olha para cá, a força do ar, esse atrito com o ar vai ser igual a zero. Então essa força que está aparecendo bem aqui, tá vendo essa força que aparece bem aqui, ó? 3 de 10 a menos 14, essa força é o próprio peso. Não entendi, Fabrício. Ó, vou repetir. Quando a velocidade for zero, ele diz que a resultante, quem é a resultante? 3 de 10 a menos 4. Mas veja bem, preste atenção comigo. Resultante não é o peso menos a resistência do ar? Certo. Só que quando a velocidade for zero, olha para a fórmula de novo aqui. Quando a velocidade for zero, a resistência do ar, a força do ar também é zero.
Então, a resultante é o próprio peso. Correto? Então, eu posso dizer que essa força que aparece aqui, 3 de 10 a menos 14, quando a velocidade é nula, a gotinha está começando, é o próprio peso da gota, filhão. É o próprio peso. Então, bem aqui, a resultante é o próprio peso, porque nessa velocidade aqui, 0, eu não tenho resistência do ar. Entendido? Beleza, fechou. Tá. Outra coisa. Repara que vai chegar um momento onde a resultante, de novo aqui, vamos lá, essa resultante, bem aqui, ela vai diminuindo, a velocidade vai aumentando, e vai chegar numa certa velocidade aqui, ó, onde quem vai ser 0 agora é a resultante. Por que que nessa velocidade a minha resultante vale 0? O que aconteceu aqui? Nessa velocidade, a resistência do ar se tornou igual ao peso da gota. Como essa resistência do ar se torna igual ao peso, a resultante vai zerar. Por isso que dá 0 aqui, ó. Por isso que vai dar 0. Tudo bem? É isso que vai acontecer. Novamente, olha só, acompanha aqui comigo. Bem aqui a resultante é 0, por quê? Porque nessa velocidade, o que vai acontecer? A resistência do ar equilibrou o peso. Essas duas são iguais. E aí, resultante vai dar 0. Vou partir a partir daí. Vamos sair daí. Vamos lá. Resultante 0 vai ser igual a quem? Peso menos a força do ar. Consequentemente, a força de resistência do ar é igual ao peso. Foi aquilo que a gente conversou. Ó. Tudo bem? Sabendo disso, o que você vai fazer? Quem é a força de atrito do ar? BV. Essa equação ele me deu aqui, ó, tá no texto. E é igual ao peso. Beleza, pessoal? E isso nessa velocidade de 1/10 a menos 4. Correto aqui? Beleza? Tá. Então, vamos lá. B, mantém o B. Quanto é o V? 1/10 a menos 4. Nessa velocidade, a resultante é 0, porque essas forças são iguais, essas duas igualam. É igual a quem? É o peso, que a gente já deduziu também do gráfico, que o peso vale quanto? 3 de 10 a menos 14. Cálculozinho simples, tu vai achar o B, 3 de 10 a menos 10. Legal? Então, seria a letra o quê? Letrinha E. Questão muito boa. Tudo partia daqui do gráfico. Você entender que essa força resultante é quando o corpo está parado, está em repouso. Ou seja, tu não tem atrito do ar, é o próprio peso. E o corpo atinge um equilíbrio com essa velocidade aqui, ó. Ocorre o equilíbrio, que é quando a resultante é 0. E se ocorre o equilíbrio, é só igualar. A resistência do ar é igual ao peso. Foi o que a gente fez bem aqui, ó. Tudo bem? Igualou, abriu e a gente encontrou o valor do B. Tá legal, pessoal? Legal. Para concluir, terceira lei de Newton, lei da ação e reação. Talvez seja a lei mais popular, mais famosa. Toda ação tem uma reação de mesma direção, mesma intensidade, sentido contrário. Aqui a gente tem uma imagem, né, do boxeador, a força que a luva exerce no rosto, o rosto exerce na luva. Essas forças têm mesma intensidade, mesma direção, sentido contrário. Quer dizer que, fisicamente falando, uma luta de boxe, de MMA, terminaria empatada. Porque a força que a mão exerce no rosto, o rosto exerce na mão. Agora, é claro, a mão está preparada para bater, o rosto não está. Eu posso ter forças iguais, mas os efeitos são diferentes. Importante também lembrar que essas forças de ação e reação, elas não se anulam. Você pode pensar, poxa, mesma direção, sentido contrário, mesmo valor, uma vai anular. Ei, não viaja. Ação e reação não se anulam. Por quê? Porque atuam em corpos diferentes. Quer dizer, quando você chuta uma bola, a força que o seu pé faz na bola, a bola faz no seu pé. Mesma intensidade. Tudo bem? Mas elas não se anulam, a bola se move. Por quê? Porque atua em corpos distintos, diferentes. Tá bom, pessoal? Importante isso. Então, vamos lá. Ação e reação se anulam? Nós já acabamos de falar. Não se anulam. Aqui algumas situações. Um foguete, né, lança os gases propulsores, ele joga os gases para baixo e os gases impulsionam o foguete para cima. Tá bom? E não se anulam porque, como nós já comentamos, atuam em corpos o quê? Corpos diferentes. Legal? Beleza? Muito bem. Vamos lá. Questãozinha aqui. Uma pessoa necessita de força de atrito entre seus pés para se deslocar sobre uma superfície, nem 2013.
Logo, uma pessoa que sobe uma rampa em linha reta será auxiliada pela força de atrito exercida pelo chão em seus pés. Em relação ao movimento dessa pessoa, quais são a direção e o sentido da força de atrito mencionadas no texto? Aqui fala de atrito, mas a gente está falando de forma bem superficial ainda. Vamos ter uma aula de atrito logo, logo, tá, pessoal? Não perca essa aula na sequência da dinâmica. Agora acompanha comigo. Realmente, você só anda por causa da ação e reação. O seu pé empurra o chão para onde? Para trás. E o chão te empurra para onde? Para frente. Ah, é. Ao andar, eu empurro o chão para trás e o chão me empurra para onde? Para frente. O que é isso aí? Ação e reação. Então, tenta imaginar aqui, está aqui seu pé. Quando a pessoa anda, o pé empurra o chão para trás e o chão empurra o pé para frente. Mesma direção, mesma intensidade, sentido contrário. Então, quem movimenta a pessoa, quem faz a pessoa ir para frente é essa força aqui, ó, que é uma força de atrito. É uma força de atrito. Então, aqui o atrito está no mesmo sentido do movimento da pessoa. Eu sei que muitos de vocês decoraram, não sei de onde, que o atrito é sempre contra o movimento. Não é bem assim. Vamos discutir isso depois. Vamos discutir isso nas próximas aulas. O atrito é contra a tendência de movimento. Aí tem que fazer uma interpretação um pouquinho diferente, tá bom? Mas vamos lá. Só que aí, Fabrício, ele falou que a pessoa sobe uma rampa. É a mesma coisa, filhão. Subindo a rampa. Vamos subir essa rampa aqui. Não vai mudar nada. A pessoa, para subir a rampa, o seu pé empurra o chão para onde? Para trás. E o chão impulsiona ela para onde? Para frente. Por isso que ela consegue subir. Então perceba que o atrito atua no mesmo sentido, é tangente à superfície e atua no mesmo sentido do movimento. Então seria o quê? Paralelo ao plano e no mesmo sentido do movimento. É essa força, né, nos pés da pessoa que o faz se mover. Tudo bem? Então a pergunta é bem clara. Logo, uma pessoa que sobe uma rampa em linha reta será auxiliada por uma força de atrito. Em relação ao movimento dessa pessoa, quais são a direção e o sentido da força de atrito no texto? Então, essa força é paralela ao plano e no mesmo sentido do movimento. É essa força que faz a pessoa se mover. Tudo bem? Letrinha C de casa. E só mais uma aqui para a gente fechar. Dá uma olhadinha lá. Durante uma faxina, a mãe pediu ao filho que ajudasse, deslocando o móvel para mudá-lo de lugar. Então a mãe naturalmente, filho, me ajuda aqui, empurra esse sofá, empurra aqui a geladeira, vamos fazer uma faxina. Para escapar da tarefa, o filho malandro, o filho diz ter aprendido na escola que não poderia puxar o móvel, pois a terceira lei de Newton define que se puxar o móvel puxará igualmente de volta, e assim não conseguirá exercer uma força que possa colocá-lo em movimento. Olha a malandragem. Não, mas não dá, não dá, porque eu vou fazer uma força no móvel, o móvel vai fazer uma força em mim, as forças vão se anular e aí não vai adiantar de nada. Deixa eu ficar aqui no meu sofá deitadinho. Ei, não viaja. Qual é o erro aqui cometido? Até a mãe sabe disso. É porque esse argumento não vai dar certo. Vamos lá. Qual argumento a mãe utilizará para apontar o erro de interpretação do garoto? Vamos lá. A letra A fala: a força de ação é aquela exercida pelo garoto. Força de ação é aquela exercida pelo garoto. Não, o erro aí é o seguinte: na verdade, ação e reação são simultâneos. Dentro da dinâmica clássica, são simultâneos, ocorrem ao mesmo tempo. Então, quando, por exemplo, eu chuto uma bola, não tem muito sentido eu falar quem é ação, quem é reação, tá bom? Não há muito sentido nesse falar, porque as forças ocorrem ao mesmo tempo. Então, eu quero que você entenda que o erro está onde aí? O erro está em dizer que as forças irão se anular, irão se equilibrar, porque ação e reação não se equilibram. Vamos procurar aqui. Força resultante é sempre nula, nada a ver, são forças em corpos diferentes, né? Muito bem. Opa, letrinha E. O par de forças de ação e reação não atua no mesmo corpo. Então, a resposta, a letra E. Então, por isso, o argumento do filho está errado. O móvel pode sim se mover, porque atua em corpo diferente. Legal, pessoal? Beleza? Tomara que você tenha entendido um pouquinho das leis de Newton, feito essa boa revisão aí. Pega a lista, resolva as questões. Na próxima aula a gente continua. Vamos dar continuidade agora com aplicações das leis de Newton. Aí vamos aprofundar, resolver mais exercício legal. Vamos falar de plano inclinado, vamos falar de polias, vamos falar de elevadores em movimento. Não perca a próxima aula. Um abraço, galera. Tchau, tchau.